Ei, minha gente, vamos para a próxima aula. Nessa aula você vai aprender a massa perfeita. Júnior, por que você fala massa perfeita? Você escolheu essa como a massa perfeita? Essa que eu falo que é pra mim a massa perfeita. Eu já utilizei vários outros tipos de massa, E a que mais me adequou no sentido de estrutura, sabor para um bolo decorado, E facilidade foi essa. Então eu não largo por nada, Mas antes de descobrir essa massa, o que acontece? Eu sofri um pouquinho, tá, minha gente? Sofri um pouquinho. Porque, para a gente poder entender como é que funciona essa massa, Às vezes tem gente que faz uma receita e não dá certo, E fala assim, nossa, não deu certo. Mas eu fiz uma vez, a primeira vez deu certo e eu gostei muito. E aí na segunda vez eu não consegui fazer. Na terceira eu também não consegui fazer. E aí eu fui errando tanto, eu fui entendendo como é que funciona essa massa de verdade. Para poder chegar nas aulas presenciais e poder fazer e dar certo lá e ensinar para os alunos. E de tanto errar, eu já sei o que pode dar errado nela. Então, já fiquem tranquilos, tá? Que agora vocês vão aprender uma massa que dá certo, Já tem 5, 6 anos que eu utilizo ela e todo mundo que prova, É claro que são bolos, uma massa que você tem que utilizar com recheio e tudo. Todo mundo que prova gosta muito pela sua textura e também pela sua facilidade, E o sabor também, que junto combinado com o recheio, fica maravilhoso. Então, quais são os ingredientes para poder fazer essa massa perfeita, Não precisa anotar, porque, tem uma apostila aqui abaixo com tudo descritivo para você. É só pegar, imprimir ou só você deixar salvo no seu celular, tá bom? Então vamos lá. Quais são os ingredientes para poder fazer essa massa? Prestem só atenção. São 5 ou 6 ovos, Normalmente eu gosto de utilizar 6 ovos. Por que eu falo 5 ou 6 ovos? Porque tem ovos, minha gente, que já são grandes, você pode usar só 5 mesmo. Mas tem ovos que são pequenininhos. Então você utilizem 6 ovos, Já coloque 6 ovos aí. Os ovos têm que estar em temperatura ambiente, tá? Não deixe na geladeira. Júnior, aconteceu de deixar na geladeira. Ok, mas o correto é não deixar na geladeira porque nossa massa, o principal etapa dela é a emulsão dos ovos com açúcar. Então, é necessário você deixar os ovos em temperatura ambiente, tá bom? Então, qual é o próximo ingrediente? O açúcar. O açúcar pode ser refinado ou aquele cristal, Se porventura você fala assim, Júnior, não fale em um específico, utilize o refinado mesmo. É mais fácil de dissolver nos ovos. 200 gramas de açúcar, tá bom? Vamos lá para o outro passo agora, que é o leite, 200 ml de leite comum mesmo, tá? Leite comum mesmo da vaca. Ou pode ser o que você comprou de caixinha, mas é necessário mesmo, Esse Júnior é uma regra. Eu já utilizei já em aulas esse que vem em caixinhas, Mas se você conseguir esse leite da vaca, vai ser mais fácil ainda. Depois disso, qual é o outro ingrediente? É a margarina, 160 gramas. Gente, tudo que eu tô falando aqui, vocês têm que pesar tudo certinho, tá? Um material fundamental é a balança, que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo. Mas o que acontece? É fundamental você pesar para não dar errado, Qualquer coisa que você deixe passar aqui pode dar errado na sua massa. Então siga à risca toda a receita, 160 gramas de margarina. Qual margarina, Júnior? Posso utilizar manteiga? Pode, mas para um bolo decorado, a estrutura dela ela vai perder um pouco a estrutura, tá? Então utilize margarina, 80% de lipídios, Júnior, é bom utilizar margarina? É bom por conta da estrutura, tá? E que seja 80% de lipídios na sua receita. 160 gramas de margarina, 80% de lipídios, Depois, qual é esse ingrediente? Muito simples, que é 230 gramas de farinha de trigo. Olha, você vai utilizar pouquinha farinha de trigo, 230 gramas só, 1/4 de 1 quilo. Então rende muito, tá? Se você for pegar essa receita e for calcular tudo bonitinho, dá pra fazer com 1 quilo de farinha de trigo, 4 receitas, E 1 quilo de açúcar, você consegue fazer 5 receitas. 1 litro de leite, 5 receitas também. Então ela é muito prática, eu já utilizei em várias coisas, tanto quando trabalhava com delivery, essas coisas, e me ajudava bastante, tá? Essa receita. Então é coringa para você poder fazer qualquer tipo de sobremesa, os bolos decorados, Esses bolos que são de um andar apenas, tá bom? Depois disso, vou colocar uma colherzinha de fermento. Esses são os ingredientes. E por último, você pode adicionar também, como numa regra principal, é colocar 1 colher de essência de baunilha, tá bom? Então é isso, apenas isso, apenas isso.
tá bom? Então vamos lá, como é que funciona essa massa, esse batimento dela. Você vai pegar essa batedeira, estou utilizando aqui a batedeira planetária, tá? Você vai colocar os ingredientes que são o quê? São os ovos, primeiramente. Deixa batendo até aumentar o volume. Depois que começou a aumentar o volume desses ovos na velocidade de 3 a 4, você consegue colocar já metade do açúcar, né? Não precisa ser metade especificamente, eu coloco um pouco para poder já se misturar os ovos com o açúcar. E conforme você vai batendo, você vai colocando aos pouquinhos o restante do açúcar, tá certo? Então este é o processo. Começou batendo os ovos na velocidade de 3 a 4, se você estiver utilizando a batedeira planetária. Depois você vai adicionando aos poucos o açúcar, até formar um creme muito claro e volumoso. Tem vezes que quando eu coloco 6 ovos, aqueles ovos maiores, ele já chega bem em cima do limite do bowl. Então o segredo dessa massa é você chegar no volume necessário para poder adicionar os outros ingredientes, tá bom? Então prestem só atenção em cada etapa. Colocou os ovos, foi colocando um açúcar aos poucos, deixou formar um creme, né? Às vezes tem batedeira que chega 6, 7 minutos batendo, às vezes tem gente que consegue chegar até 10 minutos batendo. Então essa etapa tem que ser respeitada, tá bom? Então não esqueça disso. Depois disso, Júnior, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né? Quando tá batendo lá, você vai colocando açúcar aos poucos, você vai colocando o leite junto com a margarina para poder ferver, né? Deixou lá fervendo e vai ficando de olho para não derramar. Então eu vou colocar o leite com a margarina para poder ferver, os 200 ml de leite com 160 gramas de margarina para poder ferver, tá bom? Deixou fervendo lá, eu tenho que estar batendo na batedeira, né, na planetária, isso tudo é sincronizado, tá, minha gente? É tudo muito simples e rápido. Simples não, né? É simples, são poucos ingredientes, poucos processos. Deixou lá fervendo, deixou lá também batendo, você vai fazer o quê? Vai pegar a farinha para peneirar, né? É o tempo que você está deixando ali no fogo, na batedeira e vai peneirando. É uma confeiteira multifunções, né? Então você tem que se adequar para essa realidade. E depois que terminou é muito simples, muito rápido. Você já colocou tudo rápido e já fez a massa. Então é simples isso. Deixou batendo os ovos com açúcar, deixou lá no fogo o leite com a margarina e você está aqui só peneirando a farinha, tá bom? Depois disso, Júnior, o que eu faço? Já tenho meu leite fervido, meu creme na batedeira, né, que os ovos com açúcar já deu ponto, e também já peneirei o açúcar. O açúcar não, a farinha, perdão. Vou reduzir a batedeira para velocidade 1, tá bom? Reduzir para velocidade 1. Qual é o próximo passo? Vou adicionar esse leite fervido junto com a margarina. Você vai adicionar ele quente mesmo. Júnior, nossa, você vai utilizar o leite quente na massa, não vai dar errado, não? Não, minha gente, segue isso, essa é a receita, colocar o leite quente com margarina. Não precisa esfriar, né? Depois que você desligou lá, é só o tempo de chegar ao ponto do creme, que é os ovos com açúcar, e despejar, né, de uma só vez. De uma só vez não, devagarzinho, né? Não pode jogar assim de uma vez só. Vai colocando devagarzinho, também não precisa ser muito devagar. Só um ponto assim rápido mesmo, né, para poder colocar lá. E ele vai incorporar, né? Vai incorporar os ovos do açúcar junto com o seu leite e a manteiga. Depois disso, qual é o outro ponto? É adicionar de uma só vez a farinha de trigo. Isso tudo muito rápido. Coloquei o leite, despejei no nosso bowl, mexi, eu dei umas 3 voltas ali com o globo, umas 3 ou 4 voltas. Vou adicionar de uma só vez a farinha de trigo. E quando você observar, né, vai dar umas 2 voltas no globo. Eu não posso deixar batendo muito a farinha, porque vai descer o volume da minha massa. Não quero isso. Então, coloquei a farinha de uma só vez, ele deu umas 2 voltas, desliguei rapidamente. Este é o processo, tá? Desliguei rapidamente para não acontecer de descer o volume da minha massa. Desliguei, né? Deu só 2 voltas, eu desliguei. O que eu vou fazer? Vou pegar o globo, né? Desencaixar da minha batedeira e vou vindo de baixo para cima, fazendo movimentos leves para poder misturar 100% a farinha à mão, para não perder o volume da sua massa, porque o que vai acontecer com a nossa massa, qual é o principal aditivo dela, é a emulsão dos ovos com açúcar. Então você conseguiu a emulsão dos ovos com açúcar, não faça perder. Então o ideal é sempre mexer com o globo, né, de cima para baixo, para poder homogeneizar, né, a farinha com o restante dos ingredientes, tá? Júnior, depois disso minha massa está pronta? Está praticamente pronta, né? O que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar, você pode adicionar agora
a essência de baunilha, né, agora, e também o fermento. Você vai pegar o fermento, colocar diretamente na peneira, peneirar em cima da massa e com o mesmo bowl fazer essa mistura, né, novamente, tá? De cima para baixo para poder homogeneizar. Quanto mais você mexe, mais perde o volume da massa. Pronto, deixei pronta a minha massa, né? Agora eu vou explicar um outro processo, né? Você tem que assistir essa aula toda, não vai fazendo uns pedaços não, minha gente, pelo amor de Deus. Assiste ela toda, entendeu? E aí sim começa a fazer a sua massa, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, eu vou untar a minha assadeira. Como é que eu faço, né? O processo de cocção, né? De assar as massas. Eu gosto muito de dividir as formas, então eu sempre compro formas baixas, né? Por exemplo, se for um bolo de 15 centímetros, eu tenho várias forminhas de, acho que no máximo 6 de altura, né? Divido a massa e na hora que eu for montar, é só colocando camada por camada para não ter que cortar. Júnior, eu consigo assar inteiro para depois cortar? Consegue, né? Mas para poder fazer o processo de cocção, demora mais um pouco e é mais seguro, né? Você que está iniciando, se você está iniciando, deixar, né? Para poder fazer, é mais fácil, mais rápido, e não tem perigo, né, de acontecer o bolo de afundar, né, sei lá, você abrir antes, é você dividir a massa em várias assadeiras, né, e vai assar, na hora de montar vai ter mais segurança, porque vai ter aquele fundinho, aquele fundo que fica uma casquinha, né, ele dá mais segurança pro bolo, né, na hora de montar. Pronto, expliquei essa parte, né, da forma de assar. O que eu uso para poder untar a minha assadeira para colocar e receber a minha massa? Tem gente, né, colocava antigamente fazia o seguinte, passava óleo, né, belecava toda a assadeira, depois colocava farinha e batia de um lado, batia de outro, né, depois que ela batia de um lado, batia de outro, ela vinha, jogava a farinha em cima, o resto da farinha que sobrou na massa para poder mexer mais uma vez, dava certo, né, só que para um bolo decorado, se for fazer um bolo naked, né, aquele bolo pelado, a casquinha vai ficar muito grotesca, né? Vai ficar aquela camada grossa de farinha. Eu não acho muito legal, não acho muito bonito. Então, você pode utilizar tanto desmoldante que você compra diretamente numa loja de confeitaria, ou tanto você pode fazer seu próprio desmoldante. Como é que é fazer o próprio desmoldante? Eu, antigamente, pagava, né? Claro que tem umas empresas que mandam pra gente, a gente utiliza. Mas na falta de um desmoldante desse que você já encontra aí nas lojas, você pode utilizar o que para poder ter essa mesma função? Eu sempre pego já na assadeira, né? Por exemplo, tem 3 assadeiras. Já pego uma assadeira, coloco uma quantidade de óleo, né? E depois coloco uma quantidade de margarina também, a mesma margarina que você utilizou. E depois dessa quantidade de margarina, coloco um pouquinho de quantidade de farinha de trigo mesmo, tá? Coloquei a mesma, um pouquinho de quantidade de farinha de trigo. E agora é só mexer, né? Você vai criar um creminho bem mais espesso, cremoso, né? Mais espesso, cremoso e líquido, né? Não tão muito denso e não muito também muito líquido. Então é um meio termo entre os dois. E vou com um pincel, aquele pincel com vários, pincel de silicone, óbvio, né? Você pode usar outro, eu nunca testei não, mas o melhor de silicone que é mais fácil de lavar, né? Higienizar. Vai utilizar esse pincel e pincelar no fundo, nas laterais, e aí você vai passando esse desmoldante que você fez nas outras formas também. Simples isso, né? Muito fácil, não precisa comprar, né? Então, você tem em casa os ingredientes, é a mesma coisa que você fez com o bolo, vai fazer agora, só não tem um óleo, né? Um óleo que você adicionou agora. Mas é muito simples. Aí eu vou dividir a minha massa. Tem gente que gosta de fazer especificamente a divisão correta. Por exemplo, eu vou pesar quanto que deu a minha massa lá naquele bowl e aí vou dividir entre as formas. Por exemplo, lá deu aproximadamente 600 gramas, né? Vamos supor assim. E tenho 3 assadeiras. Então eu vou botar 200 gramas em uma assadeira, 200 gramas em outra, 200 gramas em outra, para quando assar vai ficar bem nivelado. Essa é uma técnica, né? Se você não tiver esse olhômetro tão afiado assim, né? O olhômetro afiado é ótimo, né? Mas se você não tiver esse olho ainda de identificar se está tudo no mesmo nível e tudo certinho, você pode pesar, né? Então você pesa quanto que dá o bowl e aí depois, quando você fizer a massa, coloca de novo na batedeira e abate o valor do bowl, né? O peso do bowl, e aí você vai saber quanto que pesa a sua massa e dividir entre as assadeiras. É uma forma, né? Mas é de que está esse trabalho. Então, se você fazendo aos pouquinhos, né? Vai se adaptando, vai acostumando. Depois disso, coloquei lá, né? Nas minhas assadeiras, está tudo pronto, tudo bonitinho. Eu já deixei o meu forno pré-assando, né? Pré-assando não, já é pré-aquecido, correto, né? Pré-aquecido, a forma correta de falar é essa. Pré-aquecido, já deixei meu forno pré-aquecido. E do 180 a 220,
né? 20 graus. No meu forno não tem essa função de descer no 180, ele já começa no 220. Então que é o mais baixo que eu deixei. Mas, como eu falei pra vocês, que nem tudo que tá lá embaixo dizendo 180, às vezes chega a 180. Então você tem que conhecer o seu forno. Então não adianta eu falar que coloquem no 180. Às vezes tem forno elétrico que é mais fácil, né? Tem forno elétrico que assa bem mais rápido. Inclusive, uma vez eu quase queimei um bolo no forno elétrico quando eu fui usar a primeira vez. Porque ele assa bem mais rápido que o outro, comum. Mas, então vão se adaptando. Não coloque um forno muito alto. Por quê? Porque vai acontecer de querer, né, agilizar o processo. Eu vou botar logo aqui no mais rápido, né, para poder assar logo o mais rápido possível. Não funciona dessa forma, são processos, tá, minha gente? Tem que ter todos os componentes químicos lá que você botou tudo misturado para ele poder crescer, dar estrutura. E aí, se você colocar ele muito alto, vai assar muito rápido o fundo, as laterais, e em cima vai ficar cru, né? E vai acontecer de puff, murchar e afundar lá dentro. Então, deixe lá no forno médio, né? Pode demorar mais? Pode demorar. Mas você vai se adaptando, né? Você vai aumentando a temperatura, até você ver que, nossa, foi uma quantidade de tempo boa e assou 100%, né? E quando eu sei que o meu bolo está pronto, eu vou enfiar um garfo, uma faca nesse bolo. Nessa massa não precisa, porque você vai deixar assando lá e você vai ficar em paz, né? Na paz de Jesus mesmo. E se você sentir, né? No caso, vai sentir um cheiro de bolo assando, fala assim, nossa, já tá assando, eu vou lá olhar. Aí, a partir desse momento, você pode abrir o forno e olhar. Não abrir de uma vez só, abre só uma brechinha, né? E com a sua mão mesmo, você vai só pressionar e você vai sentir, né? Se ele tiver muito, se você apertar assim, não vai afundar lá a mão por inteiro no bolo não, tá, minha gente? Só levemente para você sentir. Nos primeiros passos, você vai sentir que ele tá com uma esponjinha, né? Um barulhinho. E aí depois que passa um pouquinho, ele vai estar com uma esponja, só que um pouquinho mais resistente, não vai afundar com tanta facilidade. Então esse é o ponto certo. Depois que eu tirei a massa do forno, eu vou colocar em cima da grelha do fogão, onde você faz sua comida. Por quê? Se eu deixar diretamente colocar lá, tirou do meu forno, coloquei em cima do mármore, que é bem gelado. Vai acontecer de seu bolo murchar para dentro, acontece isso. Você vai ver que vai acontecer isso, ainda mais quando você usa desmoldante. Ele vai encolher um pouquinho, né? Então tire do forno, coloque em cima da grelha, que ele vai encolher um pouquinho, mas é o suficiente, né, para poder descolar. Ele vai descolar automaticamente, né? Então é simples, minha gente, essa massa, né? Eu que demorei um pouco para explicar, mas para vocês entenderem, não é raro. Se acontecer de alguma coisa, eu falei assim, Júnior, eu fiz todos os processos e deu errado, você vai me falar aqui agora nos comentários, né? Falei assim, Júnior, aconteceu isso e isso. Mas é muito difícil, tá? Porque eu já passei por muitas coisas e você seguindo todo esse processo aqui, vai ser muito difícil errar, tá bom? Então vamos à próxima aula.